àbọrú àbọyè o. àbọyè kọ́ ṣiṣẹ́. mo ní bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀yin babaláwo tó ń kifá. aláàárá mi ìwòròsọpẹ ẹ màmá ṣeun. olùgbàríjọ àwọn lóde ìgbégbé lóde wá fún wọn lóde ìgbégbé ẹkún owó ni wọ́n ń sun. àfùbásẹ̀jọ àwọn lóde ẹ̀gà lóde wá fún wọn lóde ẹ̀gà wọ́n mú mi ojú sògbére táyà tọmọ. àtolúgbàríjọ àwọn lóde ìgbégbé àtàfùbásẹ̀jọ àwọn lóde ẹ̀gà dífá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá mi lóhun nìkan ṣoṣo gírogíro ifá ń sunkún a láì lólùsìn o. àtẹ̀wé àtàgbà ẹ jẹ́ ká gbáríjọ kásẹ̀ ẹ̀dúmọ̀ rẹ. àtẹ̀wé àtàgbà ẹ jẹ́ ká gbáríjọ kásẹ̀ ẹ̀dúmọ̀ rẹ. àtẹ̀wé àtàgbà ẹ jẹ́ ká gbáríjọ kásẹ̀ ẹ̀dúmọ̀ rẹ. lákọ̀ọ́lábò ẹ̀túyáyá ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀jẹ̀ àjò lákọ̀ọ́lábò ẹ̀dá kiri bọ́ o Ọ̀rúnmìlà ń pè yín o àgbèrè ìfàwọ̀lú ní gbẹ̀dẹ̀mùkẹ́. lákọ̀ọ́lábò ẹ̀túyáyá ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀wà jó. lákọ̀ọ́lábò ẹ̀dá kiri bọ́ Ọ̀rúnmìlà ń pè yín o àgbèrè ìfàwọ̀lú ní gbẹ̀dẹ̀mùkẹ́. ẹ̀wá ẹ̀jẹ̀ káfí. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Rádio Raiz Ancestral apresenta programa Voz Ancestral com Babá Ogelique, transmitindo axé para você. Palavras que fazem você crescer. Voz Ancestral com Babá Ogelique. Abodo Aboyê. Olá família, eu sou o Babá Ogelique e estamos iniciando o nosso programa Voz Ancestral, aqui na sua Rádio Raiz Ancestral. Como você passou sua semana? Sempre muito feliz aqui com sua companhia, nos prestigiando para nosso momento aqui de transmissão de axé, de pensamentos, informações. E primeiramente sempre pedindo agô a Exu, Ori, Egungun, Olodumare e agradecendo por nos permitir estarmos todos juntos aqui novamente. Que você receba todas as bênçãos de Ifá, de Babá Egungun em sua vida e seja muito abençoado onde você estiver, aí em sua casa, no trabalho, nos ouvindo. Muito axé para você, tá? E hoje, como não poderia deixar de ser, né? Estamos dando continuidade aqui aos nossos programas. E o tema de hoje vai falar justamente sobre a possessão do orixá, dessas energias, né, que tomam o Elegum, o iniciado dentro do culto tradicional de Xexelabá. Então a gente vai discorrer hoje um pouco falando como que funciona esse processo e primeiramente o que é esse processo, para a gente entender e compreender esse estado, né, de possessão, uma alteração do estado de consciência, como que ele age dentro da nossa vida e que isso ocorre diariamente, 24 horas
na sua vida, você sabia? Pois é, vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. E também, antes, deixando aqui nossos contatos, sempre agradecendo aí o pessoal que tem nos procurado. O e-mail é babaljeleque@hotmail.com, babaljeleque@hotmail.com. Nosso site é babaljeleque.wordpress.com. Lá você acessa, tem todos artigos, vídeos, todos os programas. Lá também você encontra, assim como o nosso canal no YouTube, é Babaljeleque. Entre lá no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe. Também no Facebook, encontra aí Babaljeleque. Temos nosso grupo lá, Uma Palavra de Fá. Faça a sua solicitação, entre lá, também vai encontrar bastante conteúdo. E você que está precisando de orientação, iniciação, se realinhar espiritualmente, entre em contato também. Lá através do site também temos nossa loja com a parte de venda de produtos, né? Assim como a aquisição do Ogum Oxelabá, que são sabões medicinais, muitos pós, etutu, todos os meios e formas para você crescer dentro da sua vida. Se você está em dificuldades hoje, não desanime, entre em contato, agenda a sua consulta também, através de IFA, a gente vai estar orientando, né, quais os caminhos e a forma que você tem que transcorrer dentro da sua vida. E isso, para IFA, não existe distância, né? Atendemos aí o Brasil inteiro, Europa, toda a América, ou seja, o mundo inteiro entrando em contato, e a gente sempre muito feliz mesmo com os resultados de ver as pessoas tendo suas realizações dentro da vida, e isso é o que importa, né, família? A felicidade sempre. Afinal de contas, é o que procuramos, né? Sermos felizes, né? Encontrar o nosso real caminho. E isso é um dos caminhos que nós falaremos hoje. Já vamos entrar agora direto ao tema. O pessoal aí que está acompanhando na live aí também no Face, curta, compartilhe, né? Vamos transmitir axé e conhecimento para todos também, né? Não guarde só para si. O que é bom a gente divide, não é verdade? Então, o que nós temos dentro da vida, essa busca, ela pode ser também, de certa forma, mostrada pela própria possessão espiritual. Então, fique aí acompanhando que você vai entender o porquê disso. Nós estamos, sim, em contato direto espiritualmente 24 horas por dia. Você vai entender como funciona esse estado. Então, as seguintes perguntas nos vêm, né, à mente. Quem é você? Qual o seu nome? O que gosta? Qual o seu sexo? Qual sua nacionalidade? Quem são seus pais? Então, todas essas respostas só são possíveis em detrimento de processos de identificação. Então, por exemplo, para a psicologia transpessoal, nós não somos nada do que achamos. Quando eu observo o céu, sou o observador e o céu a entidade observada. Quando observo minha mão, sou o observador e minha mão a entidade observada. Quando observo meu pensamento, sou o observador e meu pensamento a entidade observada. Então, quando observo minha personalidade,
Sou o observador e minha personalidade, a entidade observada. Então, quais são as fronteiras entre o observador e a entidade observada? Né? Então, para psicologia transpessoal, por exemplo, há basicamente duas grandes categorias de consciência: a hilotrópica e a holotrópica. Então, no estado de consciência hilotrópica, o mundo é vivenciado de forma individualista. Então, trata-se da experiência de um eu aqui agora, onde temos a sensação de sermos um corpo, temos a sensação de sermos indivíduos e temos a sensação de autonomia, onde temos a sensação de sermos separados. E já no estado de consciência holotrópica, o mundo é vivenciado de forma holística. É onde temos a sensação de sermos uma totalidade. Temos a sensação de sermos interconectados. Temos a sensação de sermos árvores, animais, pessoas, deuses, etc. Enfim, sentimos que somos o vazio, que se manifesta por meio de identificações. A alteração da consciência continuará sendo compreendida de forma pejorativa em nossa sociedade, porque o seu poder transformador pode desestabilizar a ordem capitalista vigente. Tenta imaginar como que seria o mundo se nós soubéssemos e não tivéssemos dúvidas de que tudo e todos estamos interconectados. Então, qual juiz iria abusar do poder? Quem iria ser ladrão? Então, a única solução para os problemas do mundo é antes promover estados alterados de consciência, onde pudéssemos ter certeza absoluta de que não somos o que julgamos ser. Isso IFA sempre nos fala e nos mostra através dos diversos estados alterados de consciência. Não é verdade, família? Sempre através de Ori, é onde a nossa consciência é canalizada dessa forma. Porém, para a gente entender um pouco sobre as questões de possessão, para se ter ideia, né, dentro da terapia tradicional da medicina ocidental, existe até o CID, né, que é aquele código médico de doenças, que tem um CID-10 lá de transtornos de transe e possessão. Você sabia que existe até isso? Dentro do CID, né, médico, denominado transtornos de transe e possessão. Então, dentro da medicina tradicional aqui ocidental, o transtorno de transe e possessão, que tem esse CID-10, ou transtorno de transe dissociativo, né? Para eles é um transtorno dissociativo caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Então, transtornos dissociativos geralmente ocorrem em relação temporal estreita com eventos traumáticos, problemas insolúveis e insuportáveis, ou relações interpessoais difíceis. Podem ser causados por sugestão, sendo relacionado a
sugestionabilidade do indivíduo, como uma hipnose ou, em casos mais graves, uma lavagem cerebral. O impacto e eficiência da sugestão são proporcionados ao quanto a ideia sugerida atende às necessidades emocionais do indivíduo e de sua cultura. Ou seja, quanto mais emocionalmente e psicologicamente abalado, com a vida social e familiar insatisfatória, ansioso por aprovação social, impulsivo e emotivo, mais sugestionável. Isso é a síntese do que é visto pela medicina. Então, a obsessão espiritual, por exemplo, oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão em estado de transe, conforme pode-se interpretar pelo CID-10, item F43.3. Então, esse transtorno de transe dissociativo, assim como o transtorno dissociativo de identidade, são vulgarmente conhecidos como múltiplas personalidades. O indivíduo acaba sofrendo a perda parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, da consciência, da identidade e das sensações imediatas, e do controle dos movimentos corporais. É como se cada personalidade tivesse vontade própria e autônoma. Digamos em termos possessão, é como uma nova personalidade criada pela própria pessoa com suas peculiaridades, tom de voz, gostos, controle de movimentos, identidade e lembranças distintos. Então, quando a pessoa entra em transe, por exemplo, durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas, não são considerados doença, nem obsessão ou possessão. Isso se dá apenas quando o indivíduo cede ao assédio de sugestões de outras mentes infelizes que podem gerar ou não alucinações, levando inclusive à loucura. Então, tem muitos casos de pessoas obsediadas, que foram dadas como psicóticas, esquizofrênicas, internadas em hospícios, ou segregados ou entupidos de medicamento pelo resto de suas vidas, mas na verdade poderiam ter sido melhor cuidados e submetidos a terapias adequadas, ao tratamento espiritual. Lógico que a gente não pretende aqui desprezar o diagnóstico psiquiátrico e o tratamento medicamentoso específico, quando causados por excesso e falta de neurotransmissores e a desregulação nas vias de dopamina, serotonina e catecolamina, atuando em áreas relacionadas ao autocontrole, percepção, raciocínio e sinestesia. Então, a psiquiatria moderna já não qualifica como psicóticas pessoas por ouvirem vozes, que seria clareaudiência, ou verem espíritos, clarividência, sem terem um profundo estudo contextual, religioso, cultural e social. Então, se considerarmos o ser integral, holístico, que é corpo, mente e espírito, a mediunidade ela passa a ser vista como apenas mais um sentido, como a visão, audição, tato e assim sucessivamente. Sob esse prisma, na verdade, as pessoas seriam médiuns com desequilíbrio mediúnico e não com desequilíbrio mental psiquiátrico. Independente da crença religiosa, e também não interessa julgar se são metáforas do subconsciente, o que importa é que trata-se de um sofrimento real que precisa ser tratado adequadamente. Então, se você conhece alguém que possa estar passando por situações de sofrimento como essa, saiba que existem os tratamentos espirituais que auxiliam e curam isso para as pessoas que têm essas dificuldades.
né? Então, dentro da cultura tradicional ocidental, a gente vê que tentou-se, isso já são coisas históricas, que depois foram associados a aquele catolicismo que andava junto com o Estado, com o poder, ao qual eles davam as possessões como ações e ataques demoníacos, né? Queimavam em fogueiras como se fossem tidos como bruxaria, né? Esses determinados estados de consciência. Então, até hoje já se existe, de certa forma, um preconceito, né, criado sobre as questões da possessão em si, e tantas outras também desses estados de possessão. Isso agora falando do termo mais voltado ao lado religioso, que são utilizadas de forma preconceituosa por contextos de caráter pessoal ou por interesses pessoais, como no caso das igrejas evangélicas, que simulam quantas e quantas pessoas aí são pagas para fingirem, né, que estão incorporados de Exu, de espíritos malignos, ou seja, toda aquela encenação que a gente já vê aí há décadas, né, desde a década de 80 para cá, vem acontecendo essa palhaçada, né? Então vamos entender agora o que é um Elegum, né? Elegum é a palavra Yorubá para aqueles que são espiritualmente possuídos por orixá, né? Não confundir com Eleegum, que é as máscaras que são do culto de Egungun, né? Que também são conhecidos como Ojixé. No entanto, existem 3 maneiras de alcançar o sacerdócio, tanto para homens quanto para mulheres, que é através de herança, através da vocação ou posse, a possessão, através da idade, isto é, a esposa ou o chefe da família, né? Isso dentro do culto tradicional Yorubá. Em alguns casos, algumas pessoas se tornam sacerdotes de orixá, do palácio, da cidade, quando são escolhidas pelo oráculo, por Ifá. Então, após esse processo de adivinhação, eles terão que fazer um juramento e passar por cerimônias de iniciação. No caso de Elegum, a cerimônia de iniciação e o poder que são transmitidos a cada indivíduo espiritualmente diferem. Então a mensagem que eles transmitem geralmente é precisa e verdadeira. Então cada vez que sua previsão acontece, eles devem agradecer ao orixá, que é o dono do axé e da mensagem. Então a possessão, né, o transe do orixá, eles vêm em diferentes formas, né? Há alguns Elegum cujo espírito desce sobre eles no decorrer de cantar, ouvir, né, os tambores e dançar, né? Então o orixá possui aquele Elegum. O espírito pode tomar posse durante a longa recitação de um oriki, por exemplo. E é por isso que é essencial aprender a dominar o oriki para o nosso orixá individual. Então, existem alguns tipos de tabus, por exemplo, que o Elegum, ele não, dependendo do tipo de orixá que ele tem, que às vezes ele não pode ouvir o som da concha do caracol, senão usada para lavar, arranhada a parte de baixo, né, da panela, porque o som de vibração pode fazer o espírito possuí-lo e pode levar várias horas para a pessoa retornar à normalidade, né? E para alguns é um tabu para eles se aproximarem de alguém que esteja cortando madeira. Sempre que o espírito vem sobre eles, eles devem propiciar o orixá a fim de acalmá-los. Eles usam elementos como água, epopupá, efum, como ingredientes de propiciação, né, para apaziguar o espírito. Então, na Nigéria,
né? Muitas pessoas elas se abstêm de serem possuídos quando o espírito orixá possui uma pessoa, porque ela usa todo o corpo. Alguns podem inadvertidamente perder o controle do corpo físico e atingir o solo e sofrer lesões. Alguns podem se expor às pessoas e alguns podem começar a revelar um segredo pessoal ao povo. Então alguns têm medo da possessão por conta disso. Os tabus, em poucas palavras, Elegum de Orixá, deve obedecer a todo o tabu relacionado ao Orixá. Então na terra Yorubá, por exemplo, o Elegum de Xangô é proibido de fumar tabaco. E eles devem esforçar-se para praticar honestamente em todos os momentos, para que as pessoas possam levar a mensagem enviada pelo Orixá através deles, seriamente. E a possessão tradicional Yorubá é bem diferente, por exemplo, a possessão do Orixá em África, do Orixá no afro-brasileiro, no candomblé, no caso aqui do Brasil, se dá de uma forma bem diferente. Digamos assim, no estado particular da manifestação de como atua essa entidade, esse orixá no caso. Então, por exemplo, aqui no Brasil o orixá vem de olho fechado, não fala, só dança e faz aquela dança através dessa encenação e das cantigas, onde revela seus feitos, são exaltações às suas qualidades desse orixá, de bênçãos e tudo mais. Quanto que a possessão na África, o orixá seria essa possessão como se fosse a vinda e encarnação desse orixá como indivíduo. Alguns ficam dias incorporados, eles andam pelas aldeias, pela cidade, com olhos abertos, sentam, conversam, comunicam as ordens de Eledumare diretamente falando, não se atém ao fato de só dançar como se fosse um teatro encenado para demonstrar uma situação, que foi uma coisa muito mais criada aqui no Brasil, no intuito de manter viva uma tradição, né? A história de toda essa tradição, o que representa Xangô, o que representa Ogum e assim sucessivamente, né? Mas a gente não está, o nosso foco não é trazer a particularidade da possessão em si, e sim é para que a gente entenda o que é essa possessão, né? O que é esse transe espiritual que ocorre nas pessoas. Então o transe ele é um estado alterado de consciência que qualquer indivíduo pode entrar através de uma variedade de técnicas, por exemplo, como hipnotismo, drogas, sons, particularmente música, bateria percussiva, né? A privação sensorial, fechar os olhos, dificuldades físicas, por exemplo, a flagelação, fome, exaustão e exercício vigoroso, particularmente a dança mesmo. Todas essas formas de ações, elas fazem que se tenha ou se chegue ao transe, ao estado alterado de consciência. E particularmente as pessoas também podem usar o transe num contexto de eventos rituais, né, para aprender novas estratégias de pensamento ou de se relacionar umas com as outras. E aí existem diferentes tipos de aprendizado, por exemplo, o que a gente chama de aprendizado consciente. É uma transação entre consciência, ambiente e memória. E também identifica aprendizado superconsciente, que
que ocorre com o acréscimo de formas externas e internas de aprendizado. Então estas surgem através da interação da consciência com a massa transpessoal, consciência coletiva, por exemplo, o inconsciente coletivo, né? Então, um elo de retroalimentação entre a consciência e a superconsciência dá origem à aprendizagem experiencial interna ou sintonia com a dinâmica de metasistemas que transcendem o homem e seu ambiente imediato, que pode ser reforçada por várias técnicas, né? Principalmente tem muitos aí desenvolvidos em conexão com filosofias orientais, né? E existem outras técnicas que podem ser usadas para tal sintonização, por exemplo, práticas mágicas, xamânicas, como visualizações, técnicas de respiração e rituais. Então, até uma festa de música eletrônica que tem a rave, né, é uma tecnologia psíquica, porque é um sistema de informações composto de elementos visuais, auditivos, que trazem o transe também. Nem todos que estão ali, por exemplo, dentro de um evento sonoro desse, é porque está sobre o uso do LSD, de drogas ou bebida. Mas que também com o uso disso alteram o seu estado de consciência e entram dentro de um transe. Não só pelo efeito de repente do álcool ou de qualquer outra substância, porque tem muitos que entram dentro de um transe sem ter nenhum contato com esse tipo de droga, entendeu? Então, porque o que a gente tem que entender é que a dimensão do som opera através dos harmônicos das melodias, bem como do impacto físico das ondas sonoras amplificadas, aquela batida, né? Então esses elementos se combinam para arrastar o organismo humano dentro da paisagem sonora criada pelo sistema sonoro de alto volume, assim como, por exemplo, os monges, né, cantando juntos, arrastam a si mesmos, corpo e mente, para o harmônico coletivo. Então a amplificação do som alcançado pelas tecnologias modernas ressoa o som através do corpo para envolver o ouvinte no campo musical, vibrando, né, todo o corpo, bem como produzindo uma hipnose leve, como a música de cerimônias de transe antigas pretende fazer. Então a música altera a relação do eu com o mundo, modificando a psique tanto internamente quanto em suas relações com o ambiente externo, espaço, tempo. E uma dança prolongada também é uma característica que também cria-se a situação de transe, de precipitar essa experiência transformadora de vida. Então, assim, acessando esses estados do transe, né, um dos mecanismos mais eficazes para induzir o transe é a dança. Também. A dança do transe é muitas vezes iniciada pelo xamã tribal, que é usada para entrar em transe ou induzir o transe nos outros. Então, o xamã, por exemplo, é um curador que articula uma motivação harmoniosa da sociedade, além de ser um artista que deve atrair seu público, fascinando-o por sua habilidade dramática, tanto quanto por sua habilidade mágica. E, finalmente, sua suprema conquista é deixá-los no final pacíficos e harmoniosos, mas exaltados, até mesmo inspirados. Consideremos então, portanto, o xamã como artista e sua atuação como produto de sua arte. Então, todos os segmentos
religiosos que existem e fazem a ter o estado alterado, eles usam meios que trazem e fazem essa ligação. Em outros estados até ensinados. Então, até o trânsito do espírito e consciência são estados alterados de consciência, né? Então a gente vê que diversos segmentos religiosos, vamos dar por exemplo aqui, em estudos de neurolinguística, por exemplo, que constatavam-se como que, por exemplo, a Igreja Universal fazia aquela lavagem cerebral às pessoas. Ou seja, a PNL, que é a programação neurolinguística que eles usavam e estudaram, se via-se que você alterando os estados de audição, sinestésico e visual da pessoa, conseguia-se direcionar ou doutrinar ou ensinar ela para um determinado objetivo. Então é aí que muitas vezes surge o golpe, por exemplo, lá dentro, né, de pessoas que têm ditas cultas, né, e entregarem bens, né, darem chaves de apartamento, carros, enfim, como doação. Porque simplesmente durante o culto o pastor ele incita as pessoas primeiramente tirar a sua visão quando manda fechar o olho, aquele barulho ensurdecedor de pessoas rezando a música, uns gritando, outros chorando. E então o mesmo começa a sugestionar. Sinta Deus entrando em sua vida, fazendo bênçãos, isso, aquilo. E por fim, quando ele toma todos esses estados, ele direciona o pensamento da pessoa. Olha, se você der seus bens, que você vai entrar no céu e tudo mais, enfim. E a pessoa motivada por esse estado alterado acaba doando. Então, também existem os golpistas como esses que usurpam as pessoas como uma hipnose para atingir os seus objetivos, né? O próprio marketing hoje em dia utiliza os estados alterados e a questão da sugestão para forçar as pessoas a comprarem determinados produtos. Porque cria-se dentro do capitalismo um sistema que você só é feliz se você adquirir aquele bem, ou que você está sempre incompleto. Então tem que se ter muito cuidado para você não ficar preso a um conceito de ideias, de sugestões que vão te fazer infeliz. Muitas vezes a sua felicidade já está aí contigo. Quantos não queriam ser ou ter o que você tem hoje em dia? E muitas vezes a gente acaba não agradecendo as bênçãos ou tudo aquilo que nós temos, não é verdade? Então fiquem muito atentos a isso. Existem diferenças de transes realmente que são questões psicológicas, que tem pessoas que têm desvios de dutos nos neurotransmissores, ou seja, uma falhinha que tem lá que gera um pouco mais de serotonina, um pouco menos, que isso sim pode ser corrigido com alguma medicação, com algum tipo de tratamento convencional. Entretanto, existem muitos casos aí nos seios familiares de pessoas que não são de nenhum cunho religioso, quer seja o afro-brasileiro, xixelabá, espírita, kardecista,
Eu, por exemplo, já vivenciei várias vezes, já presenciei isso, de turistas estrangeiros, porque lá tem algumas agências, né, aí na Bahia, que usam, de certa forma, o turismo religioso também. Então as pessoas pagam e vão conhecer todas as casas tradicionais ali. Opó-Afonjá, Casa Branca, Pilão de Prata, Bate-Folha, algumas outras casas aí que fazem acordo ali e dão uma caixinha pro tal do guia, né, do guia turístico. E esse guia turístico, ele leva estrangeiros, né, para visitar, né, conhecer a tal religião afro-brasileira. E dentro desses estados aí de visitas, a gente vê vários gringos aí, né, o turista estrangeiro, entrando em estado de possessão de Xangô, de Obatalá, ou seja, enfim, de uma infinidade, né, que eles vão conhecer a casa lá de Candomblé e acabam, como o povo fala, né, bolando no santo, né, inclusive muitos sendo iniciados posteriormente aí dentro dessa tradição. Um dos bem famosos aí que a gente sabe é o próprio Pierre Verger, né, que era um etnólogo, que quando veio aqui a tirar fotos e conhecer, foi iniciado por Manhaninha no Opó-Afonjá, né? E ele se dizia cético e teve um estado de possessão, de alteração, e fez sim a sua iniciação também. Então é uma coisa assim que é global. A possessão, ela não tem distinção de classes, não tem distinção de cultura, enfim, existem determinadas situações que, como a gente fala, são ensinadas ou sugestionadas de acordo com o grau de crença de cada indivíduo. Porque a gente vê pessoas, por exemplo, que eram da Umbanda, que incorporavam, que tinha a possessão do seu preto velho, de um caboclo, ou seja, do que se chama do guia de Umbanda, e que depois, ao partir para o Candomblé, não tinham mais a incorporação dessas entidades. E outros que, desde em candomblés tradicionais, que não se cultuam entidades, mas que vinham de uma cultura que tinha vindo da Umbanda, acabavam ainda cultuando outras entidades como Exu, Pombagira, enfim. O foco aqui não é a gente dizer se é certo ou errado, mas de que, quer queira ou não, traz lembranças e ensinamentos espirituais que, de acordo com a sua evolução sociocultural, a sua evolução espiritual, no intuito de entender como as coisas funcionam em volta, como a gente falou lá atrás, a gente se compreender como um todo. Então, cada vez mais você vai tendo uma desconexão de participação terceira. Então, não vai se tendo tanto a necessidade, por exemplo, do caso da possessão. Porque, por exemplo, o Awo que estuda, ele também entra em estado alterado de consciência. Ele entra em transe, em possessão, por exemplo, numa consulta oracular, ao qual o seu Ori se conecta com Elá e com o espírito e o Ori de Oromilá. Então, os Oris em si, eles se interconectam e fazem as transmissões necessárias. É como se fossem antenas conectadas. Porque se Eledumare, quando Obatalá fez a criação dos humanos, e também todos os seres que existem, que possuem Ori, até as plantas, né, em sua raiz possuem Ori, tudo isso não foi insuflado pelo Emi, que é o hálito divino, que é o espírito, que é aquela última respiração que damos quando morremos, isso retorna novamente para o Orum. Então todos somos contidos
por uma consciência única que se chama Olodumare ou Eledumare. E quando a gente fala que essa consciência, ela estando conectada, se você faz o mal ao próximo, está fazendo a si mesmo. E se você faz o bem, você também está fazendo a si mesmo. Que é o que tantas denominações religiosas chamam de lei do retorno, né? Porque tudo é uma coisa só. E tudo, independente de conceitos e religião, é uma coisa só. Maravilha, né? Saber que todos somos únicos é uma situação que nos apazigua. Então, os estados alterados de consciência, né, a posse pelo orixá, o que a gente precisa primeiro examinar e discutir por alguém saudável é a base para estados alterados de consciência no ritual de Ifá, por exemplo. O ori geralmente é trazido como cabeça, mas refere-se apenas à informação de como é conhecido pela maioria. Qualquer coisa que pudermos conscientemente recuperar na memória ou reconhecer naquele momento é o conteúdo do ori. O ori nu é o nosso eu interior. A ideia de ori nu é a ideia de que todo pensamento consciente é apoiado por uma resposta emocional, dando o tom de sentimento. Então a razão para isso é que a memória não está organizada com base no assunto ou na cronologia. A memória é organizada com base em cadeias de memória emocional. Nós criamos uma cadeia de memória associada ao tom do sentimento de uma determinada experiência. São as âncoras, né? Situações que você lembra que associam a um fato. Isso é muito utilizado no marketing, por exemplo. Né? Quando o pessoal fala 51, lembra da pinga, da propaganda da pinga 51. Quando fala do aquele M do logotipo amarelo e vermelho, vai lembrar daquela lanchonete. Então isso significa que temos um banco de memória de sentimentos felizes, um banco de memória de sentimentos de tristeza, um banco de memória de dor e assim por diante. Então algumas dessas cadeias são longas e poderosas. Por isso que alguns eventos irão desencadear a cadeia e criar uma relação emocional avassaladora. Então o objetivo da iniciação, por exemplo, é começar uma cadeia de memória chamada conexão com o espírito. O Oriki, por exemplo, é um dispositivo oral que significa que é o primeiro elo de uma corrente da nova memória que pode ser chamada para acessar um banco de memória particular. Então o sacerdote diz um oriki durante a iniciação, o oriki que faz com que o mais velho entre em possessão. O axé da posse do ancião é contagiante, o que significa que vai empurrar o iniciado para um estado alterado. Então, como parte da disciplina de Ifá, orixá, nós envolvemos em um ciclo de oração muito complexo. Então, parte desse ciclo inclui a repetição do oriki, que nos colocou em um estado alterado, comumente chamado de posse, de 4 em 4 dias. Ao repetir esse oriki em um ciclo de 4 dias, vai se reforçando e ampliando a cadeia da memória ligada com a nossa iniciação. Então a palavra Yorubá para a posse é Ogun, que significa medicina. Posse é uma medicina porque Ifá ensina que o alinhamento com o espírito e o alinhamento com o destino traz uma lembrança agradável de família, de abundância e de vida longa, que significa o Irê, a boa saúde, a boa sorte.
Então o Oriki funciona apenas como uma ferramenta de invocação quando a cabeça e o coração do iniciado estão em alinhamento. Então esse é um processo sutil que não é facilmente explicado. Então a nossa cabeça e nosso coração estão em alinhamento quando temos acesso à consciência do filme de nossa memória, do tom dos sentimentos. Então na linguagem de Ifá isso significa que o Ori tem acesso ao Ori Inu. O acesso à resistência do Ori Inu, Ori bloqueado, é baseado no medo de experimentar plenamente as nossas emoções. Se as crianças, como nós, experimentamos traumas graves na forma de abuso verbal, emocional, físico ou sexual, vamos deixar nosso corpo processar a dor emocional. Então a capacidade de deixar o nosso corpo é chamado em Osho, em Yorubá. Então o objetivo da purificação de Ifá é acessar a dor não expressa e libertá-la através do luto. Então, por exemplo, os maias dizem que não há alegria sem dor, não há tristeza sem comunidade e não há nenhuma comunidade sem confiança. Isso no contexto de Ifá significa que, como preparação para a iniciação, precisamos liberar o trauma emocional de nossa infância para vivê-la plenamente. Esta é a função do dia da limpeza no rio, antes de entrar no espaço sagrado. Se o luto necessário para acessar o nosso espectro completo de memórias não ocorrer, uma pessoa pode ficar presa no esforço de evitar lembranças dolorosas. Isso se tornará uma vida baseada no medo. E aí isso gera ansiedade, geram traumas, geram raivas, no qual a nossa ação nunca será projetada para nos manter em um escudo protetor que não permita a introdução de memórias indesejadas. Uma vida baseada no medo faz com que seja impossível alinhar Ori e Ori Inu. Quando eu digo alinhar o Ori e Ori Inu, estou descrevendo a capacidade de acessar as memórias adequadas em cada dado momento. E quando estamos em resistência ao acesso a certas memórias, o conteúdo emocional da nossa experiência não corresponde ao que está acontecendo em nossa vida. E nós experimentamos tensão entre o que nós pensamos que está acontecendo e o que realmente está acontecendo. Por exemplo, se um homem como eu tem uma experiência muito ruim em um relacionamento com uma mulher e eu não acessar plenamente o sofrimento causado pela má experiência, corro o risco de projetar essa experiência para todas as outras. Eu poderia estar envolvido em uma relação positiva, potencialmente saudável, mas enquanto eu estou projetando o passado para o presente, não vou ver, apreciar ou entender completamente a pessoa que estou no presente momento. É por isso que quando os casais se separam, eles tendem a criar muito rapidamente os mesmos problemas em um novo relacionamento. Então, às vezes, quando nós temos uma longa história de experiências abusivas, criamos uma longa cadeia de memórias de abuso. Se essas memórias são suprimidas, a cadeia torna-se muito longa. Então, quando a cadeia é acionada e a pessoa sai de seu corpo para evitar a dor do próprio corpo, vai entrar em uma regressão. Em termos clínicos, uma regressão é o ato de reviver uma memória do passado por realmente acreditar e sentir que ela voltou para o momento do abuso. Então, tecnicamente, isso é uma forma de posse. Mas em vez de ser possuído por um espírito, estamos possuídos por uma parte não expressa de nossa própria consciência ou Ori. Memórias não expressas não são armazenadas em nosso cérebro. São armazenadas no nosso corpo. Especificamente, elas são armazenadas no que as religiões orientais chamam de chakra.
e o que Ifá chama de Yuaju. Então, durante a iniciação, quando um ancião entra em posse, ao ler um oriki, e o iniciado está a se levar pela emoção não expressa, o oriki pode provocar uma regressão em vez de uma posse. E tornou-se tão comum na diáspora que, frequentemente, regressões são identificadas como posse. Isso é terrível para o iniciado. Confundir uma regressão com uma possessão tem um efeito de elevar a doença emocional e confundi-lo com o espírito. A posse, que a gente tem testemunhado na cultura iorubá tradicional, vem com shuru, que significa frieza e paz interior. Quando uma criança cresce em uma cultura tradicional e está participando do ritual de uma base regular, é muito difícil de segurar a emoção não expressa. Então, a maioria das pessoas que foram criadas no Ocidente em formas cristãs de religião aprenderam a reprimir suas emoções de forma que, quando eles são expostos a Ifá, Orixá, isso pode ser uma liberação emocional enorme. E essa liberação não é posse. Então, na língua iorubá, posse ocorre quando o Ori, o Ori-Inu e o Ipon-Uri estão em perfeito alinhamento. Isso significa que ocorre posse de dentro para fora. Quando alguém faz iniciação, eu não posso lhe dar algo que você ainda não tem. Meu trabalho como um ancião é desbloquear o espírito dentro de você. Somos seres divinos tendo uma experiência humana. E isso significa que o iniciado não está sendo coroado com alguma força externa. Estamos dando ao iniciado os meios dele se lembrar quem ele realmente é. Então, às vezes, lembrando-se de que quem realmente somos envolve abrir mão do abuso emocional. Como sacerdotes, é nossa responsabilidade conhecer a diferença entre a liberação do Ori-Inu e conexão com o Ipon-Uri. Se não reconhecermos a diferença, estaremos fazendo iniciações de forma irresponsável, o que significa que estamos endeusando uma disfunção em vez de apoiar a elevação do Ori. Por isso existem inclusive as manifestações sugestionadas, né, que são criadas, inventadas. Então, inclusive Babalaô e Anifá, elas entram em posse com seus antepassados. Então, vamos analisar, por exemplo, um oriki tradicional que mostra como que um Babalaô e uma Anifá, eles entram em conexão. Muitos orikis ou invocações especificamente projetados para invocar os espíritos ancestrais de uma Ifá-Ebé, que significa uma sociedade de adivinhadores de Ifá. A sociedade dos adivinhos de Ifá que sentam no reino invisível do Olorum para fornecer a orientação aos adivinhos de Ifá que se sentam no reino visível da terra, e é chamada Awon Babami, significando a sociedade de meus pais. Essa sociedade inclui iniciados masculinos e femininos em Ifá, e é referido no gênero masculino baseado no gênero masculino do profeta Orumilá, que era a figura histórica que trouxe os mistérios de Ifá à África Ocidental. Então, um oriki Awon Babami, louvando os antepassados do espírito do destino, Egungungun Ani Ogun, Akalaka Ani Oka, Lekeleke Fosho, que diz: espírito dos antepassados, montem os meios suavemente, o abutre circula a cerimônia como uma cobra. Então, isso aí é um pedido óbvio de posse por espíritos ancestrais. A referência ao abutre é uma referência para Ebé e Amioshononga, que é uma sociedade de mulheres idosas que ajudam no processo de colocar Ifá, inicia em possessão com os espíritos ancestrais de Ifá.
A referência a uma serpente, uma referência a Ebé, na Namburucu, que é uma sociedade de mulheres idosas que ajudam no processo dessa colocação de posse. E Fá inicia na possessão com os espíritos ancestral dos iniciados de Fá que se especializam na cura física. Ani o funfun adifafun odumilababá uncolache lenumo. O pássaro de penas brancas limpa-nos em flashes de luz. A sabedoria do espírito do destino é emitida em flashes de luz. Então, o pássaro de penas brancas é um dos pássaros usados pelas mães mais velhas da Ebé Oxonongá para o propósito específico de criar o equilíbrio interno e comunal. Essas aves se manifestam com flashes de luz chamado Alá. Então, a Nigorubá, a luz do Alá, não é somente a luz quente da iluminação, é a luz fria que cria consciência. Essa luz é tradicional trazida de Orun Aie, ou do invisível ao reino visível, em torno de uma árvore de Iroko. Essas árvores são tradicionalmente usadas como santuários para os antepassados e santuários para a mulher de Ebé Oxonongá. E assim segue-se um longo extenso dessa parte do Oriki, que a gente não vai se estender tanto, né? Mas que mostram que é uma clara referência à razão pela qual precisamos da invocação para acessar a sabedoria perdida. Então a possessão, ela vem como um resgate dessa memória, desse DNA genético espiritual que nós temos, para nos ligar Ori Nu e Pori, ou seja, é aquele estado todo, corpo, mente e alma, né, que nos é dado por Eledumare, que é uma consciência coletiva ao qual todos nós estamos conectados. As formas e maneiras com que elas vão agir e interagir vai depender da origem familiar, isso falando espiritualmente, vai depender da sua própria conduta de vida aqui dentro do Aie e das necessidades que essa pessoa tem ou não. Porque se a gente tem pessoas que não acreditam em religião e vivem bem, e tem pessoas que acreditam nas religiões e vivem mal, por que que isso ocorre então? Porque cada um encontra a sua felicidade quando encontra o equilíbrio perfeito. Por isso que a gente preza sempre e fala sempre às pessoas sobre a importância do reequilíbrio, do realinhamento espiritual de cada um. Independente da pessoa crer ou não numa espiritualidade, todos têm a espiritualidade. E ela atua 24 horas por dia. O tempo inteiro. Então vamos fazer um intervalo rápido aqui para você refletir um pouco sobre o que nós falamos e vamos voltar 2 minutinhos para fazer nosso Aon-Ibá, nossa oração e nosso pedido para nossa semana de melhorias. Já volto, família. Axé. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura.
Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Disque 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. Bom saber. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Tudo começa pelo respeito. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Você precisa de uma orientação em sua vida. Está com problemas e não sabe como resolver? Ifá é a resposta para você. Agende sua consulta com Baba hoje ela aqui. Receba todas as respostas através de Ifá. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbugu, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Baba hoje ela aqui. De volta programa Voz Ancestral, com Baba Angelique. Transmitindo axé para você. É isso aí, família, estamos de volta, sou Baba Angelique. Você está ouvindo o seu programa Voz Ancestral, aqui na Rádio Raiz Ancestral. Tá gostando aí do programa? Pessoal curtindo aí na live, curta, compartilhe. O programa vai estar aí também disponível no YouTube, nosso canal Baba Angelique. Acesse lá, curta, comente, compartilhe. Vamos transmitir axé. E você que quer agendar a sua consulta, entre em contato com a gente. Vamos fazer o realinhamento do seu destino, do seu ori, para você ter uma vida plena novamente, na verdade. Porque se você está aqui é porque Ifá lhe encontrou. Agora você deve encontrar Ifá. Se a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem, nada acontece. E cada dia passado é um dia perdido dentro da vida. Então vamos usar bem na nossa vida. Então, família, nós hoje falamos um pouco aí sobre essas questões da possessão. Como eu falei, o intuito não é explicar como que elas interagem dentro dessa mecânica, né? Dentro do contexto só religioso, mas para que a gente entenda ela a um todo,
né? E está bem claro que está contida a possessão através de Ori, através de Ori Inu e Ipon Ori, onde deve-se ter um equilíbrio disso, e aí nós encontraremos a paz e a harmonia perfeita dentro da nossa vida. Você utilizará a possessão 24 horas por dia e não estará manifestado apenas por uma entidade, orixá, ou a forma que venha te conduzir ao melhor que seja. Porque os orixás, as entidades, eles vêm para nos dar o apoio, né, dentro da vida. Mas compete a nós, compete a você, sim, buscar o seu melhor. Então, para o nosso melhor, vamos agora fazer nosso Aon Ibá, para termos uma semana abençoada, né? Que nessa semana Exu, Ori possa nos propiciar uma semana de bênçãos, de realizações, proteções, muito equilíbrio dentro da nossa vida. Que Ori seja nosso bom amigo, que nós sejamos nossos bons amigos próprios também. Que nada nem ninguém atrapalhe nossos caminhos, que tenhamos o objetivo claro de tudo aquilo que nós queremos. Você que está em dificuldades com saúde, financeiro, afetivo, justiça, o que for, todas as injustiças da terra, que Ori dissipe e Exu conduza tudo ao bom caminho. Semana que vem estaremos juntos novamente aqui na Rádio Raiz Ancestral. Entre em contato aí com a gente para promover seu realinhamento. Eu sou Babau Tcheleke. Aguardo o seu contato para o seu realinhamento, sempre com muito axé, axé família. Orumilá Direluni.